E aí, mundo, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. No vídeo de hoje, eu vou destrinchar, vou analisar o resultado da sexta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. É uma pesquisa realizada pelo Instituto ProLivro. A última vez que eles fizeram foi em 2019 e aí agora saiu o novo resultado de 2024. Ela tem como objetivo conhecer o comportamento, os hábitos dos leitores do Brasil, identificar as motivações, as preferências, o acesso aos livros e quem tá lendo aqui no nosso país. Eles fazem assim de tempos em tempos e essa periodicidade permite a gente acompanhar as tendências, as mudanças nos hábitos de leitura, dos brasileiros ao longo dos anos. Antes de começar, não se esquece de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. O vídeo de hoje é literalmente sobre a importância de difundir a literatura, então assim, me ajuda aqui, eu tô tentando. Dá like, dá hype, compartilha esse vídeo com alguém. Se quiser também me acompanhar nas outras redes sociais, eu tô pelo Instagram, tô pelo TikTok, tô pelo Scooby, o link pra cada uma delas vai estar na descrição. E se você quiser apoiar ainda mais o meu trabalho aqui no YouTube, considere fazer parte do clube de membros do canal. É um jeito da gente ficar ainda mais próximo e eu conseguir me manter e manter o canal aqui do YouTube. Apoiando no Catarse a partir de R$5 você já faz parte do nosso grupo, tem leituras coletivas, tem sorteios, o link para saber mais vai estar passando na tela e vai estar na descrição. Essa pesquisa foi feita entrevistando mais de 5.000 pessoas a partir de 5 anos de idade, então eles foram na casa dessas pessoas fazendo as perguntas e os resultados estão apresentados em um PDF que eu vou deixar aqui na descrição caso vocês queiram analisar direitinho, porque é uma pesquisa muito extensa e foi feita em todas as regiões do Brasil, em 208 municípios. Eu já começo dizendo que eu achei esse universo amostral muito pequeno, assim, eles fizeram uma pesquisa com 5.000 pessoas para refletir para 200 milhões de pessoas. Eu acho que podia ter sido uma pesquisa mais abrangente, Em 2019 mesmo, entrevistaram mais de 8.000 e aí esse ano decaiu, mas isso depende muito também do financiamento que essa pesquisa teve, dos apoios. No começo eles explicam um pouco, o perfil dessa amostra, o grau de escolaridade dessas pessoas, de qual classe social que elas são, fala também a faixa etária das pessoas, a maioria das pessoas tá nos 50 a 69 anos, foi uma média ali de 37 anos, a maioria é da classe C, e a pergunta principal dessa pesquisa é quem é leitor aqui no Brasil, quantos brasileiros são leitores, e eles consideram leitor aquela pessoa que leu um livro inteiro ou em partes, pode ser de qualquer gênero, de qualquer meio, digital ou físico, nos últimos 3 meses. E essa definição se mantém desde o início lá da pesquisa em 2007. O que já chama a atenção de cara é que pela primeira vez o número de não leitores foi superior ao número de leitores. Isso gerou notícias, tá gerando debates, porque sempre o número de pessoas que lia era maior. Esse ano o número de não leitores foi para 53%. 53% da nossa população não lê livros, não lê um livro ou não leu uma parte de um livro nos últimos 3 meses. E se você considerar só quem leu pelo menos um livro inteiro nos últimos 3 meses, esse número cai para uns 26%. Só 26% da população leu um livro inteiro nos últimos 3 meses. A gente vê aqui, numa comparação com 2019, que todo tipo de leitura diminuiu, a leitura de livros inteiros, de livros em partes, a leitura por vontade própria e até mesmo a leitura da Bíblia, que é o que mais veio sendo lido nos últimos anos, também diminuiu. Outro dado é que a maioria das pessoas que leem são estudantes. Isso mostra tanto o incentivo da escola, dos professores, na leitura, no hábito da leitura, e também pode ser livros didáticos, Quando você estuda, você tem que adquirir conhecimento através dos livros didáticos, então essa leitura conta também. A leitura é mais frequente para o gênero feminino, isso já desde o início, desde todos os anos, as mulheres leem mais que os homens, apesar de ter diminuído. A faixa etária que mais lê é dos 11 aos 13 anos. Inclusive, a gente vê que esse gráfico ele vai diminuindo, Às vezes ali na infância lê mais pra passar o tempo, E depois a gente vai perdendo ânimo, não tendo mais tempo pra ler. Mais pra frente a gente vai ter isso também, nos principais motivos de as pessoas não estarem lendo. A gente vê aqui no mapa do Brasil que em quase todas as regiões a porcentagem de leitura diminuiu, só no centro-oeste que aumentou. 1%, e no norte foi onde teve a queda mais brusca. Considerando todos os entrevistados, as pessoas leram em média 2 livros em 2024, nos últimos 3 meses. E esse valor foi diminuindo, e se você considera o livro inteiro, dá menos de 1. Da mesma porcentagem ali de 2011. E era um valor que tinha aumentado, Pode ser por conta da pandemia também que isso tenha diminuído, porque a gente passou pela pandemia. O que mudou, de 2019 pra cá? O preço de tudo aumentou, inclusive do livro, as pessoas estão tendo que trabalhar cada vez mais. Se você considera só os leitores, aquelas pessoas que leram alguma coisa nos últimos 3 meses, em média foram 4,36 livros lidos por pessoas nos últimos 3 meses. E considerando livros inteiros, dá menos de 2. Se a gente vê aqui, os livros lidos por vontade própria,
tem uma porcentagem maior do que os livros indicados pela escola. Será que a escola tá indicando menos ou tá indicando livros que despertam menos interesse nos alunos? Bom, vai ver também tem essa porcentagem porque não são todas as pessoas entrevistadas que estão na escola, né? Ó, se você vê só para estudantes, esse número já aumenta. Os livros indicados pela escola dá 1,81%, enquanto os por vontade própria dá 2,34%. Esse número deu uma aumentada, né? E aí, por vontade própria, entra Bíblia, literatura, livros técnicos, e pela escola a gente vê livros didáticos ou livros de literatura, né, que a escola tá indicando. Aqui eles fizeram também uma pesquisa sobre leitura por outros meios, né? Então a gente vê quem leu em redes sociais, quem leu coisas em mensagens, que leu em blogs. E os gêneros mais lidos estão contos, crônicas, romances e poesias. E as leituras em redes sociais, né, como o Facebook ou o Instagram, é mais comum para as pessoas dos 14 aos 29 anos. As motivações dos leitores para ler um livro é principalmente por gosto e distração, mas também para adquirir conhecimento, crescimento pessoal, por motivos religiosos. E os fatores que influenciam a escolha de um livro, a gente tem principalmente o tema, né? Mas também tem a capa, o título, dicas de outras pessoas. A gente vê ali, né, que tem um fatorzinho. Indicação de um influenciador digital em blogs, redes sociais ou pelo YouTube. E 2% falaram isso. 2% tanto em 2019 quanto em 2024, né? Esse número não aumentou, que é um problema, porém ele ainda existe. É só 2%? É só 2%, mas é só 2% de 2.000 pessoas. Ou seja, dá umas 40 pessoas. E é interessante também perceber que as pessoas costumam ler mais de um livro do mesmo autor. Então, se elas gostam, elas vão voltar para ler mais, né? 52% vão fazer isso. Porém, uma série ou uma saga, a maioria lê só o primeiro mesmo. Faz parte. Gente, esse tipo de tabela, assim, eu acho muito difícil de visualizar. Talvez se fosse em um formato de gráfico, eu não sei que outro gráfico, né, seria mais interessante. Mas, assim, a gente vai ver a porcentagem de pessoas do Fundamental 1 que leem todos os dias, 6%. Mas é difícil comparar isso com os outros valores do Fundamental 1 e também com as outras escolaridades. Nos gêneros mais lidos, num geral, a gente tem em primeiro lugar a Bíblia, em todos os anos, e depois a gente tem contos, a gente tem romance, né, que não é um romance romântico, é romance no sentido uma história, uma prosa, né, escrita com mais de 100 páginas, por exemplo. Depois vem livros religiosos, vem poesia. Os infantis também estão aqui bem em cima, as crianças estão a toda. A gente vê aqui que o maior local para você ler livros em todos os anos foi em casa. E em todos os anos vem diminuindo o número de pessoas que lêem em sala de aula e que lêem em bibliotecas no geral. Que lê no transporte público também é um número pequeno que diminuiu bastante. Para quem não é estudante é realmente mais difícil, né, você ir até uma biblioteca só para ler, sendo que você pode ler em casa. Mas para quem ainda é estudante tem bibliotecas na escola, parece que a biblioteca vem cada vez menos sendo um local de leitura, assim, né, que os estudantes estão frequentando. Por faixa etária isso fica bem nítido, né, que dos 5 aos 17 anos, esse número de bibliotecas e sala de aula é bem alto, não tão alto quanto em casa, mas é um número elevado, né, e depois, conforme as idades, né, conforme as faixas etárias, ele vai diminuindo. Participação em evento literário, ninguém tá participando, nem os próprios leitores estão participando muito, e aí a gente vem para as barreiras, esse é um tópico bem importante. Isso aqui é só entre os leitores, é só entre as pessoas que leram um livro, ou pelo menos parte de um livro nos últimos 3 meses, tá? 75% dessas pessoas disseram que queriam ter lido mais, e 24% disseram que não, que estão satisfeitas. Essa porcentagem tá um pouco diferente, cadê o outro 1%, né? Sumiu. E entre os leitores, as maiores barreiras é por falta de tempo, sempre, isso aí disparado na frente de todos os outros, né? E aí, porque prefere outras atividades, isso é até pouco, porque isso são entre as pessoas que já leem, né? Porque não tem paciência pra ler, é babado. Às vezes não conseguiu encontrar o que gosta. Porque se sente muito cansado, isso ali tem a ver com a carga horária, né, de trabalho da pessoa também. Falta de tempo muitas vezes é questão de prioridade. Eu digo isso falando de mim mesma e de pessoas que estão à minha volta, porque as pessoas falam, ai, não tenho tempo. Mas você vai ver o tempo de uso do celular dela, é 2 horas no TikTok por dia. Autocrítica. Mas isso, claro, né, que depende, que tem vários recortes. Se a gente tivesse aqui essas barreiras por classe social, daria pra ver que se uma classe A falasse que é falta de tempo, meu amor, não faz sentido. Agora a classe D falar que é falta de tempo, pra mim faz mais sentido. A pessoa deve trabalhar uma carga horária muito maior. Enfim, da escala 6 por 1. Entre as pessoas que não leem, as razões por elas não terem lido nada, falta de tempo e o porquê não gosta de ler tá muito grande. O falta de tempo e o porquê não gosta de ler tá quase equiparado, assim. As pessoas estão sendo mais sinceras, né? Às vezes as pessoas têm outro hobby, simplesmente. É isso, esse número aumentou de 28% para 32%. E falta de tempo diminuiu de 34% para 33%. Então as pessoas estão reconhecendo que, assim, é falta de tempo? É, mas também é falta de prioridade. Você prefere fazer outras coisas, prefere ir passear, prefere ir ver TV, sei lá. Depois vai ter também as outras atividades que as pessoas preferem fazer no tempo livre. Muita gente não tem paciência pra ler, tem dificuldade pra ler. Isso pode ser muito uma questão de escolaridade, né? Às vezes a pessoa teve uma dificuldade na escola, não consegue interpretar texto, ou tem dificuldade de leitura, né? Às vezes tem baixa visão. Aqui tem, né? Problemas de saúde / visão. 1%.
porque acha o preço do livro caro, aí é babado, porque não tem dinheiro pra comprar, porque não tem local onde comprar livros. Não sabe ler, esse chegou a 14%, e nisso a gente considera tanto que tem crianças, né, que ainda não sabem ler, quanto pessoas que não foram alfabetizadas. Aqui, ó, que bacana. O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Aí tem uma comparação das pessoas que são leitoras e para as pessoas que não são leitoras. Usar a internet. 87% dos leitores gosta de usar a internet e 70% dos não leitores gosta, entendeu? Os leitores usam mais a internet do que os não leitores. Aí as próximas coisas, usar o WhatsApp ou o Telegram. Oh, meu Deus. Pra mim, isso aí entra na internet, né? Assistir televisão, bastante gente ainda faz isso. Escutar música, rádio, assistir vídeos ou filmes em casa. Isso aí, gente. Não tem como competir com o livro, né? Tô brincando, pelo amor de Deus. Mas assim, são muitas outras formas de entretenimento que tá competindo com a leitura. E que tem esse estímulo mais rápido, né? É mais fácil da gente entender, é mais prazeroso de assistir se você tiver tido um dia muito cheio. É aquele estímulo rápido pro cérebro, sabe? Ficar vendo vários TikToks. É difícil a literatura competir com isso. Ah lá, usar o Facebook, Twitter ou Instagram. Cadê o TikTok? Cadê? E pode mudar de Twitter pra X. Deixa o Elon Musk ver isso. Reúne-se com a família ou sai com os amigos. Esse é interessante, esse é bom. Ter uma vida social ativa, né? Isso é saudável de se fazer. 47% dos leitores fazem isso. E 36% dos não leitores. Que vocês não leitores estão fazendo o quê? Se não for pra passear, sair com as pessoas. Praticar esportes. Ó, ler livros em papel ou livros digitais. 37% dos leitores faz isso. Se pros leitores ler livros já tá aqui embaixo, eu acho que tá na 12ª colocação de atividade que gosta de fazer. Então imagina para os não leitores, né? Ó, se você divide por faixa etária, você vê que a maior porcentagem de quem usa a internet tá ali dos 14 aos 39 anos. A maioria dos adolescentes ali, dos jovens adultos, prefere passar o tempo na internet. Ah, aqui, atividades que mais realizam na internet. Usou redes sociais como Facebook, Instagram, TikTok ou X. Agora aqui tá o nome certo. Mas o primeiro ainda tá trocar mensagens. Ou no WhatsApp ou no chat do Face. Aqui é uma comparação das dificuldades para ler de acordo com os anos, né? Na pesquisa feita em 2007, 2011, 2015, 2019 e em 24. Não tem paciência, deu uma aumentadinha. A gente vê que 38% das pessoas não tem dificuldade nenhuma. Só não quer ler mesmo. Ó, não saber ler deu uma diminuída. Foi de 15% em 2007 para 3% em 2024. 36% das pessoas têm algumas dificuldades de habilidade para leitura. Então, ou não sabe ler, ou lê muito devagar, ou tem dificuldade de interpretar, dificuldade de se concentrar. Olha isso, como o gosto pela leitura vai diminuindo ao longo dos anos, né? Quando a pessoa tem de 5 a 10 anos, a maioria aqui ou gosta muito de ler ou gosta um pouco. Só 13% não gosta. Aí se você vai pra 50 mais, 37, 35% das pessoas não gostam de ler. O vermelho vai fazendo uma escadinha, né? Aumentando. Olha como as pessoas são hipócritas. A maioria diz que não teve influência de ninguém para gostar de ler. São bem autossuficientes. Aqui dividido por pessoa, né? E comparando quem é leitor e quem não é leitor. E ninguém influenciou ou incentivou. No não leitor tá 85%. Que, né? A pessoa não gosta. E para quem é leitor, a gente vê que grande parte tá nisso também, né? 54% foi autodidata, mas 14% tá ali falando que é a mãe ou o responsável feminino, 11% tá falando que é profs ou profs. Ó, o hábito de leitura dos parentes. A gente vê aqui que os pais, a maioria nunca lê, tanto em 2019 quanto em 2024, né? Em 2024 até aumentou, 59% dos pais não lê nunca. Já a mãe, você vê que a maior parte lê, ou lê sempre ou lê às vezes. Ó, aqui que interessante, seus pais costumavam ler pra você? Para as pessoas que são leitoras, grande parte ali os pais lia sim, ou sempre ou às vezes. Agora pro não leitor, 67% não lia. Não tô entendendo essa porcentagem. 14 mais 24 mais 44 mais 1 não vai dar 100%, isso aí não dá 100%. Mas tudo bem, o ponto é, criar o hábito de leitura com a sua criança, ler com ele, ler pra ele ali de noite um pouquinho, em algum momento, pode incentivar ele a criar o hábito da leitura. Ó, você gostaria que seu pai, mãe ou algum outro adulto tivessem lido mais pra você? 55% disse que sim. Tá aí a resposta. E aqui só considerou as pessoas de 5 a 13 anos, né, que responderam que os pais liam ou às vezes ou nunca. Ninguém mais dá livro de presente também, né? 37% das pessoas ganharam livro de presente. E olha só como o presente pode influenciar. Você vê que os leitores, eles ganharam presente ali ou sempre ou algumas vezes. Agora os não leitores, 76% nunca ganharam um livro de presente. Aqui, outra tabela com dados interessantes, mas difícil de visualizar, né? Aqui é como que as pessoas começaram a se interessar por literatura. E você vai ver isso por faixa etária. Então você consegue ver aqui que dos 14 aos 39 anos, a maioria lia porque viu filmes baseados em livros e aí foi procurar o livro que inspirou aquele filme. Dos 5 aos 17 anos, a grande maioria aqui, 67, 71%, é por causa da indicação da escola de professor. Tá vendo como é importante? Você consegue ver isso pela idade, só que assim, é muita coisa pra olhar mesmo, né? Aqui, no geral, a gente vê que a maioria é porque viu filmes, depois é por indicação da escola, depois por influência de amigos. Se você ver, tem um ali, ó, com um influenciador digital, como um youtuber pela internet. 22% das pessoas começou a se interessar pela literatura por isso.
Parabéns pra gente. O que a leitura significa pra pessoa? A primeira coisa que elas mencionavam era que a leitura traz conhecimento. 41% das pessoas que não leem disse isso e mesmo assim não leem. Vê se pode. E aqui a gente tem tópico sensível, tá? Livros e autores que as pessoas mais conhecem e mais preferem. Os livros mais citados como marcante, né? Ao longo de todos os anos sempre foi Bíblia em primeiro lugar. E aí em 2024 o segundo foi O Pequeno Príncipe, o terceiro foi A Turma da Mônica, o quarto foi Harry Potter, depois Diário de um Banana. A gente vê que é só o hype, né? Eu aqui já li todos, já tô dando check. A Culpa das Estrelas, A Cabana, Crepúsculo, a pessoa aqui parou em 2015. Tá vendo como as pessoas não estão pesquisando mais sobre literatura desde 2015? Desde que hypou lá, as coisas viraram filme, nunca mais procurou sobre livro depois disso. Dom Casmurro mesmo aparece lá embaixo, que é um dos livros mais conhecidos do nosso país. Aí, mesmo Dom Casmurro estando lá embaixo, Machado de Assis é um dos autores mais conhecidos. Eu acho que é o nome mais falado, né? Autores mais conhecidos a gente tem os famosos do nosso país, né? Monteiro Lobato, Maurício de Souza depois, Clarice Lispector. Temos aqui também duas presenças não muito interessantes, né? A gente tem J.K. Rowling, mais, né, famosa fazer o quê? E temos Colin Hoover. Colin Hoover está atingindo aqui, está chegando na maioria da população do país. E ela tá aqui em 11º lugar entre os autores que são mais preferidos. E eu achei estranho o Machado de Assis estar em primeiro, sendo que o livro dele tá lá no finalzinho da outra lista. As pessoas claramente mentiram. Aí aqui eles começaram a perguntar o que você tá lendo agora. Essa pergunta aí já chegou para pressionar as pessoas que estão respondendo. Ah, você é leitor? Então o que você tá lendo agora? Me diz. E olha só, a quantidade de pessoa que está lendo um livro no momento, né, que respondeu a pesquisa é 44% só. A maioria não tá lendo nenhum livro no momento. E a pergunta que fizeram também, quando foi a última vez que você pegou nesse livro para ler? Aí você vê que 51% respondeu hoje ou ontem. Ó, tá legal a frequência. E o motivo para estar lendo esse livro, o principal motivo é gosto e interesse pessoal, isso é bom também. Em 2011, grande parte foi por indicação da escola, mas esse número deu uma boa diminuída em 2024. E indicação de amigos e parentes foi algo que aumentou, né, em 2024. Não entendi muito bem se isso aqui tá certo, não. Os principais livros que estão sendo lidos no momento, né? Bíblia, né, claro. O Grande Conflito, Café com Deus Pai, um devocional. O Pequeno Príncipe, esse é literatura, Diário de um Banana, o Diário de Anne Frank, Harry Potter, Pai Rico, Pai Pobre. Último autor de literatura lido, os 14 mais citados, Machado de Assis, esse aí mentiram, Colin Hoover. Colin Hoover em primeiro lugar, basicamente, aqui na última leitura de literatura. É isso, Colin Hoover levando o livro pro mundo. Colin Hoover incentivando os brasileiros a entrar na literatura. Faz parte. E a gente vai ver de onde essas pessoas tiraram essa indicação, né? A maioria foi professor, foi amigo. Na verdade, a maioria não recebeu indicação de ninguém especial, agora que eu tô vendo ali embaixo. Ó, viu no YouTube. 8% das pessoas viram no YouTube. Eita, como o BookTube tá mudando o mundo. Outra coisa interessante aqui da gente perceber, onde as pessoas tiram indicação por faixa etária. As crianças, a maioria de professor, os jovens e adultos, a maioria de amigo, e já os mais velhos, a partir dos 40, a maioria é de algum líder religioso. O número de professor vai diminuindo com o tempo e o de pastor vai aumentando com o tempo. Olha só, essa é a nossa trajetória de vida, gente. Dos 18 aos 39 anos, bastante gente viu no YouTube e nas redes sociais também. É interessante dessa pesquisa também que fala sobre livros digitais, fala até sobre audiolivros, a gente já vai chegar nisso, né? E sobre livro digital, vem tendo um aumento, né? Em quem conhece, em 2011 só 30% das pessoas sabiam o que era. Mas na verdade esse aumento não é lá essas coisas, porque se você perceber, em 2011 45% das pessoas nunca tinham ouvido falar, e em 2024 47% das pessoas nunca tinham ouvido falar. O que diminuiu foi só aquelas pessoas que não tinham ouvido falar, mas queria conhecer. Quem não conhece também não quer mais, não quer saber. De 2019 para 2024 não aumentou quase nada ali, quem já leu e-book. E para aquele 38% que já leu algum livro digital, 75% lê no celular, a maioria lê aqui no celular mesmo, ou no computador até. Quem tem leitor digital, Kindle, Kobo, essas coisas, é a minoria. E a maioria baixou gratuitamente, bacana. A maioria veio aí na pirataria. 26% só pagou pelo download. O resto, ou foi ali umas assinaturas digitais também, né, que tem, ou foi livro que já tá em domínio público, ou foi uma pirataria de leve mesmo. 83% dos leitores leram o último livro em papel. O livro digital foi 16% só. 57% das pessoas ainda preferem livro em papel, 21% tanto faz e 22% prefere livro digital. E eu tô ali no clube do tanto faz. O que que as pessoas acham, né? Essa comparação entre livro digital e livro em papel. Se você acha que interrompe mais a leitura, as pessoas acham que quando você lê livro digital é mais provável de você interromper a sua leitura para olhar a mensagem. E acham que conseguem imaginar melhor as descrições e entender melhor a história quando lê no livro físico. Aqui, olha só. O audiolivro deu uma aumentada. Em 2024, eles deviam ter mudado a cor, né? O sim devia ser verde e o não devia ser vermelho. Eles quiseram dar uma confundida na gente. Mas 23% das pessoas já leram algum audiolivro. E entre essas pessoas, você vai ver que a maioria
tá no ensino superior, a maioria já é comprador de livros, a maioria é classe B, é rico, ou seja, né, os audiolivros estão mais populares entre esses grupos que podem ter mais acesso a essas bibliotecas digitais. Pelo menos foi isso que eu entendi dessa comparação, né? Se 44% dos leitores de audiolivros estão no ensino superior, então os outros 56% estão divididos entre fundamental, médio, fora da escola e tals. E se o de ensino superior que tá aqui é porque foi o que se destacou. Não faz sentido ter botado aqui se não foi isso, né? Acessibilidade, tópico importantíssimo quando a gente fala de democratização da leitura, né? Porque livro não é barato. A gente vai ver aqui como as pessoas acessam os livros. Comprado em loja física ou pela internet. Devia separar comprado em loja física de internet pra gente ver também essa diferenciação, né? Porque comprar em loja física, você vai lá numa livraria, você encontra livros de R$ 100. Aí você olha na Amazon, tá 40. É uma grande diferença já, né? Então acho que podia ter esses dois separados. Mas a gente vê que a maioria que compra, assim, na loja física ou na internet e depois é presente. Olha como presentear livros é importante. Gente, Natal chegando. Vamos sim dar livro de presente pra comprar livro barato. A gente vê que livro tá caro, mas pra comprar livro barato, aproveita aí a Black Friday, que tá tendo várias promoções, vários cupons na Amazon e eu tô mandando tudo lá no canal do Telegram. O link pra entrar vai estar aqui na descrição. Você entra e já vai ver que vai ter vários livros que estão em oferta, que eu fui mandando tudo. O presente está aqui como a segunda forma principal de ter acesso aos livros. Emprestados de bibliotecas de escola também. É por isso que a gente tem que ter cada vez mais bibliotecas públicas nos bairros, né? Porque depois que a gente sai da escola, como que eu vou pra uma biblioteca de uma escola se eu não tô mais na escola? Aí eu preciso de uma biblioteca no meu bairro. Livros baixados na internet, esse número deu uma aumentadinha comparado com 2019. Emprestados por alguém da família ou amigos, esse livro diminuiu já comparado com 2019, ou seja, ninguém mais quer emprestar livro, virou assim, um objeto de luxo, de tão caro que é. Distribuído nos governos, eu não acredito que esse número diminuiu. Gente, quando eu tinha 10, 11, 12 anos, o que eu mais ficava ansiosa era pra receber os livros do governo, porque assim, todo início de ano, eles davam 5 livrinhos pra gente, e eu adorava, eu lia todos, era realmente um jeito que eu conseguia ter acesso aos livros, né? Inclusive, eu tenho eles até hoje. Ó, a compra de livros mesmo diminuiu nos últimos 5 anos, de 77 pulou pra 81% de pessoas que não compraram livros nos últimos 3 meses. Tudo bem que 3 meses é pouco, né? Podia ter considerado 12 aqui, porque 3 meses, a pessoa tem que estar comprando ali recorrente. Se a pessoa não lê nenhum livro em 3 meses, ela vai comprar? Não faz tanto sentido considerar esse pouco tempo. Aí ia ser óbvio que a maioria fala não. Mas se você vê isso comparado por classe social, a classe A foi a que mais comprou, né, percentualmente. Era mais perto do que estava de equilibrar o sim do não. E aí a gente vê que é graças ao poder aquisitivo dessas pessoas, porque na classe D e E, 90% das pessoas não compraram livros. Ah, aqui, olha como bibliotecas são importantes. A gente tem aqui um tópico só para falar de bibliotecas. O que a biblioteca representa? Um lugar para pesquisar ou estudar? A maioria respondeu isso. Tá certo mesmo, né? Eu acho que principalmente para as pessoas mais velhas, que antes não tinha, sei lá, acesso fácil à internet, não tinha computador, se você quisesse fazer um trabalho, você ia, né, para a biblioteca para usar o computador de lá. Então, realmente era um lugar para você fazer os trabalhos, para estudar, para pesquisar. Então, é um lugar voltado para todas as pessoas. Boa. Um lugar para emprestar livros, para mim esse seria o principal. Um lugar voltado para os estudantes, um lugar para lazer ou para passar o tempo. É bom. Um lugar para ver filmes ou escutar música. 1% respondeu isso, gente, não entendi. A pergunta aqui, fundamental, existe biblioteca na sua cidade ou no seu bairro? Em 2024 a maioria disse que não. Esse número veio diminuindo com os anos. Que isso, as bibliotecas foram fechando? Ou as pessoas estão procurando menos saber se tem biblioteca no bairro? Eu acho que é muito provável que as bibliotecas estejam fechando, né? Principalmente depois da pandemia. Se bem que em 2019 o número de não já estava alto, né? Mas eu lembro que em 2015, mais ou menos, tinha uma biblioteca no meu bairro, pertinho da minha casa. E quando eu ia, era bem ruim, porque todos os livros que tinham lá eram chatos, eu não tinha interesse em nenhum. Era uma biblioteca minúscula, sabe? Tamanho de um ovo. Isso é difícil também. Que às vezes tem biblioteca, mas ela não tem um acervo bom. Mas eu acho que ela fechou. Depois de um tempo ela fechou, não abriu mais. Então acho que é isso. Bibliotecas comunitárias também, a maioria das pessoas fala que não tem. E a frequência com que as pessoas vão na biblioteca. O leitor até vai ali, né? Às vezes, raramente ou quase sempre, mas agora o não leitor, 68%, não vai nunca à biblioteca. É aí que tá faltando, sabe o que? É políticas públicas. Se pegasse, fizesse um evento na biblioteca, aí hoje vai ter um cafezinho, hoje vai ter um não sei o quê. Se tivesse esses eventos, tanto pra criança também nas bibliotecas, se você emprestasse um livro e ganhasse uma bolacha, nossa, todo mundo ia virar leitor, tá? E aí, tipo de biblioteca que frequenta, a maioria é escolar. Então, é realmente a maioria é criança que tá ali, tá com biblioteca acessível da escola e vai na biblioteca da escola mesmo. Universitária até pouco também. E pública, né? Biblioteca pública. Biblioteca digital também. Deve ser quem lê e-book. E aí, quem respondeu que vai na biblioteca sempre ou às vezes, eles fizeram algumas outras perguntas, né? Gênero, a gente vê que novamente quem frequenta mais é mulher. 52% era mulher. Classe A não vai na biblioteca, gente. Classe A não frequenta esses locais. E a classe C é a que mais vai. Estudante, a maioria está estudando. E a idade, né? A maioria das pessoas que frequentam a biblioteca tem dos 14 aos 17, ou seja, tá ali na escola. 50, 69 tem até que bastante gente que vai na biblioteca também. Ó, é interessante que eles analisam até o perfil das bibliotecas, né? Se as pessoas conseguem encontrar todos os livros que elas procuram.
A maioria consegue. Se as pessoas que trabalham lá indicam livros, se essa biblioteca tem boa estrutura e tá bem equipada. Essa é boa. O que faria uma pessoa que não frequenta uma biblioteca frequentar mais a biblioteca? Ser mais próxima de casa ou de fácil acesso. Realmente, gente. Se fosse uma biblioteca aqui na minha rua, com certeza ia mais. Aquela que tinha no meu bairro que era perto, eu ia. Agora, aqui no bairro que eu moro agora, não tem nenhuma. Ter mais títulos ou livros novos. Outro ponto bom, né? Ter um acervo melhor. Mas a maioria respondeu mesmo que nada a faria frequentar a biblioteca. Aí é paia. Aí é difícil. 39% das pessoas disseram que não. Nada que a biblioteca faça vai fazer eu ir pra lá. Ô, gente, aí você nem tentou, né? Tem também o perfil das bibliotecas escolares e universitárias. É interessante, eu não vou destrinchar isso aqui porque, assim, não é tão importante, né, o que a gente quer levantar no vídeo de hoje. Mas, como eu falei, o link pra pesquisa inteira vai estar na descrição pra quem quiser analisar tintim por tintim. São 130 páginas, gente, 130 páginas. São vários gráficos, várias comparações. E com esses dados, gente, com essa pesquisa, a gente consegue perceber que, assim, tá difícil pro Brasil, hein? Tá difícil pra gente. Tá ficando feio pro nosso lado. Pela primeira vez, o número de não leitores foi maior do que o número de leitores. Problemas que a gente consegue identificar, né? A dificuldade de acesso aos livros, mas isso não somos nós, leitores, que temos o poder de mudar. Estão criando até uma nova lei que vai dificultar até mais pra gente conseguir comprar livros lançamentos, né? A escolaridade também é algo que influencia muito. A educação no Brasil é muito precária. Toda semana, mais de uma vez, sem aula vaga, faltou professor. Não tem cadeira pra sentar, não tem estrutura, não tem merenda. A biblioteca da escola tá fechada, não tem biblioteca no bairro, não tem um evento que dá pra participar, não tem uma coisa que influencia a pessoa a querer ler. Aí fica difícil, gente. Se você vê, as crianças são as que mais querem ler, são as que mais leem por gosto. As crianças, os adolescentes são quem mais lê por prazer, né? A gente tem que influenciar eles, tem que fazer com que isso mude, com que eles mantenham o hábito, né? Que eles vejam que a leitura é prazerosa sim. Mesmo com essa queda abrupta, né, com o declínio de alguns indicadores, essa pesquisa ela reforça a importância de você formar leitores desde a infância, né, de você criar esse hábito, incentivar esse hábito nas crianças, incentivar desde esse momento, e do papel das bibliotecas, do papel dos professores, das indicações nas escolas. Isso é realmente fundamental, um investimento na educação, um investimento na cultura. É por isso que a gente tem que saber bem quem votar, né? Não querendo trazer um debate político aqui, mas é inevitável comentar isso. Mas a gente não pode se abster, né? A gente também tem que tentar mudar, mesmo aos poucos, tentar influenciar quem tá do nosso lado, algum parente, algum amigo, mostrar pra ele, né, que a leitura também pode ser algo de lazer, reforçar a importância da literatura e incentivar as pessoas que estão ao nosso redor, né? É isso que a gente tem pra fazer hoje. É isso que a gente consegue retirar dessa pesquisa. Deem livro de presente, gente, isso vai fazer uma diferença. A pesquisa comprovou. Aproveitando pra falar também que eu tenho um vídeo aqui no canal, eu vou deixar nos cards, em que eu dou dicas pra incentivar a leitura. Dicas pra conseguir criar o hábito, pra conseguir ler mais e pra parar de dar aquela desculpa de não tenho tempo e perceber que na verdade a gente só não dá prioridade. Claro, né, depende, às vezes a pessoa realmente não tem tempo, mas tô falando no geral, às vezes a gente só tá muito tempo no TikTok mesmo. Enfim, gente, é isso. Essa foi minha breve análise, né, do retrato da leitura no Brasil de 2024. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso, né? Qual a opinião de vocês sobre essa pesquisa, sobre o resultado dessas pesquisas, dessas perguntas. Se vocês estão achando preocupante também ou não. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.